Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e o valor humano. Como liderar este dilema? Temos aqui o nosso convidado, o Dr. Hamilton Dumba, que vai aqui iluminar os nossos caminhos através do seu conhecimento, através da sua experiência e das suas práticas de liderança. Bem, eu entendo ser um tema muito interessante, uma vez que este século impõe novos desafios tecnológicos, não é? E então há necessidade de a todo momento nós termos de abordar estas temáticas e até que ponto é que a tecnologia, se calhar, não é, pode ou não, de alguma maneira, tirar o valor e a índole daquilo que é a pessoa humana. Exato. Então, nós vemos aqui, por exemplo, algumas organizações em que há o uso muito cerrado do Google Drive, há um uso muito cerrado do Facebook, WhatsApp. As informações constituem, na verdade, o fôlego, a respiração das organizações. Será que esta tecnologia diminui o valor humano no caso da empatia, no caso daquele toque, daquele abraço, daquele falar olho no olho? Isso vai diminuir, permite que as pessoas se sintam diminuídas por ocasião do uso excessivo da tecnologia? Bem, doutor, a questão foi muito bem colocada, em princípio, e eu partiria da ideia, da premissa de que a tecnologia está conosco e ela veio para ficar. E nós, como seres humanos, como líderes, nos vários âmbitos da nossa vida, nós é que devemos procurar mitigar os efeitos negativos desta tecnologia. Obviamente que em algum momento nós já nos distanciávamos, ainda mesmo quando não existia a tecnologia. As pessoas já se distanciavam de alguma maneira. Quer dizer, não existia muita tecnologia, porque ela sempre existiu. Exatamente, antes do advento da tecnologia como é hoje. Ok. As pessoas já de alguma maneira criavam situações e acabaram por se distanciar. Mas esse distanciamento de alguma maneira era físico, aliás, era emocional esse distanciamento. O problema é que a tecnologia trouxe para nós uma expectativa de aproximação a nível psicológico e uma realidade de distanciamento físico. Cada uma das pessoas está no seu polo, cada uma das pessoas está no seu mundo a fazer o que precisa fazer, entre pais, filhos, entre líderes, liderados, todo mundo em princípio presume-se estar na sua bolha, não é? Com as suas redes sociais, e é incrível e caricato que já existem situações, inclusive, de famílias que estão dentro da mesma casa e conversam via redes sociais. Mas essa tecnologia, sendo que o mundo está em transformação digital e acontece também nas empresas, e há necessidade de colocar a liderança digital aqui neste meio, estas ações todas diluem a ação do líder? Bem, em princípio não, porque se entendermos o líder como aquele ente, aquela entidade, aquele ser cujo trabalho é não distanciar pessoas, mas aproximá-los junto com o seu propósito, não é? Não diluiria em princípio a sua capacidade de liderança e de aproximação das pessoas, mas existe um provérbio latino em português que diz assim: o homem é um ser ontologicamente disperso e inacabado, não é? É exatamente. Explique bem isso, doutor. Exato, por ser ontologicamente disperso e inacabado, isso na qualidade de jurista, não é? O homem não é exatamente um ser de quem nós podemos prever os seus comportamentos. Por isso é que quanto mais o homem ficar sozinho, no século em que nós nos encontramos, mais possibilidades de fazer alguma coisa que não é exatamente de acordo com o que deve ser, ele vai fazer. Então, como líderes, nós devemos procurar aproximar fisicamente os nossos liderados àquilo que são os objetivos da empresa, e não só os objetivos da empresa, também junto daqueles que são os seus colegas,
não é? Sim, doutor, alguém disse que o que me preocupa não é o aumento da inteligência artificial, mas sim o recuo da inteligência humana. Onde é que o líder aparece nisto? Como é que o líder pode posicionar-se nisto? Bem, o líder nesta altura ele terá de garantir uma premissa dentro da sua instituição, da instituição que ele lidera. A premissa ou a ideia de que nenhuma inteligência artificial, nenhuma máquina poderá substituir outras pessoas. Outras pessoas vão substituir aqueles que não procurarem entender da máquina. Porque o objetivo do líder é fazer com que as pessoas se superem a todo momento. E é natural, é normal que as pessoas que não querem se superar, de alguma maneira acabem por deixar de pertencer a um quadro de funcionários de uma determinada empresa. Por quê? Porque os desafios do século e os desafios da lucratividade da empresa exigem que a pessoa saiba mais a todo momento. Porque o mundo agora está assim, exatamente em função da tecnologia, nós temos acesso a uma série de manuais, a uma série de desafios que nós precisamos encarar todos os dias. E são esses desafios que o líder, em princípio, tem que colocar à disposição dos seus liderados para que eles possam encarnar, em primeiro lugar, o espírito da empresa, que, primeiro, pode ser a lucratividade, mas mais do que tudo, o líder tem que colocar dentro deles, mais do que a possibilidade de fazerem uso das tecnologias, também a ideia de continuar a uni-los a todo momento. Por isso é que é necessário que existam locais dentro das empresas onde possa haver interação humana. Porque daqui a bocado todos fechados nos seus gabinetes, nos seus escritórios, acabam inclusive por se desconhecer uns aos outros. Daqui a bocado chegam no tomateiro, quem o senhor está aqui? Exatamente por isso, porque eu conheço apenas pelo seu endereço eletrônico. Exato. Olha, vamos terminar esse nosso podcast e sabemos que é um momento de reflexão em que cada líder pode perguntar-se como é que está a sua interação entre a tecnologia e os valores humanos que se dissolvem cada dia por conta deste avanço muito forte, muito contundente que a tecnologia apresenta e muitas empresas servem-se dela, mas por outro lado estão os valores que se atribuem ao homem, como a empatia, a coragem, a alegria, como o gozo, o prazer, o companheirismo. Estes valores atribuem-se aos seres humanos que realmente estamos a ver um pouco ameaçados. Bem, para encerrar, queremos saber do nosso convidado o que lhe apraz dizer sobre este grande dilema para terminar com o pulo do gato desta nossa conversa. Dr. Mateus, Sheryl Tarkle, no seu livro Reclaiming Conversation, ela diz o seguinte: liderar em um mundo digital é como equilibrar a arte de uma conversa significativa com a eficiência de ferramentas tecnológicas, construindo pontes entre a inovação e a conexão humana, para dizer que a inovação é natural. O mundo está a crescer, as empresas estão a crescer, mas com esta inovação, com o crescimento desta inovação, nós devemos olhar também para aquilo que os educadores chamam de geração ou educação 5.0, não é? Em que nós entendemos que a tecnologia já está totalmente enraizada no nosso seio como pessoas e nós precisamos agora voltar àquilo que é o mínimo, aquilo que faz o ser humano como tal. Então nós precisamos educar dentro das nossas empresas, dentro das nossas famílias, mais do que a tecnologia, nós precisamos voltar a educar o amor. Precisamos voltar a educar dentro das nossas famílias a caridade, a empatia, a amizade e todos aqueles valores humanos que precedem até toda a ideia de tecnologia, toda a técnica, porque aquilo que é de mais humano é que na verdade nós precisamos para crescer. Muito obrigado, Dr. Dunga. E lembre-se, caro líder, vida é gestão, gestão é vida. Até a próxima.